Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. E no programa de hoje eu converso com a minha amiga e jornalista Suzy Monteiro, a quem desde já eu agradeço pela participação. Obrigado, Suzy. Obrigado você, Arnaldo, pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui. Suzy, a gente estava conversando aqui nos bastidores com a produção, eu estava até brincando que a gente já passou por quase todas as redações do interior do Rio, comentando os assuntos, vamos dizer assim, em relação ao jornalismo, porque assim, né, a gente acaba conhecendo todo mundo, a gente se conhece, nós trabalhamos juntos durante muito tempo no Grupo Folha da Manhã, e eu queria sempre que eu converso com um jornalista, eu começo, antes da gente falar dos novos projetos, Suzy agora está com um blog novo no Manchete RJ, antes da gente falar do novo projeto, eu gosto de falar um pouco sobre a nossa história. Qual a cobertura que mais te marcou enquanto jornalista aqui em Campos? Bom, assim, na área de política, foi do ano que eu entrei na política, foi a eleição de 2004, que foi uma eleição bem acirrada aqui em Campos, né, entre os grupos políticos, até então os dois grupos políticos mais fortes que existiam, né, que é do ex-governador Garotinho, à época a ex-prefeita Rosinha era governadora do estado, ele era secretário de estado, e o grupo que é dissidente do grupo de Garotinho, que é do Arnaldo Viana, que era prefeito, estava tentando eleger o seu sucessor. Então, assim, aquela eleição, aquela campanha, aconteceu de tudo um pouco, né? E foi, assim, a mais marcante. Foi da minha entrada na política, né? E também foi a mais marcante. Agora, fora política, né? Porque as pessoas pensam que a gente gosta muito de fazer política, e política é desgastante. Tem seus pontos prazerosos, algum furo de política a gente consegue repercutir até mesmo fora dos limites da região. Quanto Uhum. mais quando envolve o clã Garotinho, que você citou agora, que tem essa projeção de ser governador, tem as positivas. É bem cansativo também. E fora da política, o jornalismo fora da política, o que mais te marcou nesse período? Assim, eu tenho assim, algumas grandes matérias que eu fiz, que eu gosto muito. Na área ambiental, eu cobri várias enchentes, mas cobri também os 7 anos de seca aqui na região. Cheguei a atravessar uma boa parte do Paraíba a pé, né? Inclusive, na época, eu fui à casa, peguei a minha filha, falei assim, vão comigo, porque você vai lá atravessar, porque isso que a gente está vendo aqui, dificilmente você vai ver de novo, vai ter história para contar para os seus filhos. E foi uma seca muito grande, foram 7 anos de seca, mas assim, o último ano foi catastrófico mesmo. Então, assim, essa é uma que me marcou bastante, sem falar em algumas matérias de cunho social. Eu fiz uma matéria uma vez, despretensiosamente, né? Daquele dia que você sai para cobrir a pauta, e era uma pauta, né, boba no sentido de não tinha novidade, era para falar sobre, acho que a União, que era a época, ali na Quidabã. E chegando lá, eu encontrei uma situação que era de uma mulher que era obrigada pelo marido a engravidar todos os anos. E ela já tinha, se não me engano, 8, 9 filhos. Era uma pessoa com limitações intelectuais, ela tinha os seus problemas, né, que precisavam ser tratados, e ele obrigava ela a engravidar para poder ela esmolar. Então, assim, foi uma coisa que me marcou muito. E vim de lá com a matéria, né, pronta, assim, né, apurada. Entrei lá na famosa sala de reunião, né? Tava tendo reunião, falei, olha, tô com a manchete do jornal hoje. Era dia de semana, não era matéria para domingo nem nada, mas era naquele tempo também a gente podia, né, dar os furos de reportagem, a gente podia segurar informações, né, que hoje não existe mais, mas essa foi a manchete realmente. E eu lembro que eu comecei assim, que se os olhos são o espelho da alma, os olhos de fulana refletiam toda a dor, né, sofrimento e abuso que ela vinha sofrendo ao longo dos anos. E ela, felizmente, conseguiu ser operada após o último filho nascer. Ela não tinha mais condições de ter filho, ela ia morrer, mas conseguiu ser operada e depois foi colocada em uma casa de amparo, a mulher vítima de violência e tal. Mas essa é uma também que eu guardo assim com muito carinho. Você ainda
tem o hábito de guardar jornais? Tem matérias guardadas ainda? Tenho. é, Tem matérias da eleição de 2004, eu tenho várias. Tenho das crônicas também que eu escrevia. Eu tenho o primeiro texto que eu escrevi foi acho que em 2001, quase no século passado. Mas foi uma carta aberta ao Jornal do Brasil. À época ele era muito forte. Tinha uma questão no Brasil todo que era do racionamento de energia elétrica, e eu fiz uma carta aberta para eles e eles publicaram toda em forma de crônica no jornal. E foi assim muito interessante, foi muito bom. Eu tenho esse texto até hoje e guardei muitos lá na Curva do Rio, né? Foi um período que eu gostava muito de escrever crônicas, escrever textos, né, falando do dia a dia, falando do cotidiano e também falando, né, de emoções de outras pessoas, casos que as pessoas conheciam, né, me contavam. E até hoje eu tenho minha pastinha lá guardada. Suzy, eu lembro de uma vez que a gente estava trabalhando junto na Folha e você fechou a edição de fim de semana, fechou a capa e na edição de domingo o Globo também trouxe uma matéria sobre royalties. Acho que a matéria foi de Dora, se não me falha a memória, a matéria de Dora Paulo, você fechando capa, então a edição ficou muito parecido, o Globo e a Uhum. Folha com royalties. Agora nós estamos discutindo royalties de novo, questão da partilha dos royalties. Não parece também que a gente vive nesse mesmo ciclo, discutindo as mesmas coisas aqui na região? É porque, na verdade, Arnaldo, o que que acontece? Nessa eleição de 2004, eu trabalhei, além do jornal, eu fiz um extra com pré-candidatos a prefeito. Eram pré-candidatos a candidatos, né? Mais uma vez do grupo do ex-governador Garotinho. E tinham vários, eu trabalhei com um deles. Já naquela época se falava da queda dos royalties. Falava que os royalties, né, diminuir com o tempo. A gente não tinha chegado ainda ao auge, mas a gente já sabia que ele ia. Na verdade, a gente estava numa curva ascendente, mas sabia que ele ia. O petróleo é finito, que os royalties iriam diminuir, enfim. E parece que a gente sempre ignora, né, isso. A gente deixa para lá, não é possível que a gente vive o agora, né, o presente, então a gente acaba não levando muito isso em consideração. Não tem como contar a quantidade de manifestações que eu fui cobrir é, né, em prol dos royalties, né, da manutenção e tal no Rio, aqui várias, no Rio várias, enfim. Só que o que parece é que a gente não aprende mesmo, nem com os erros, nem com os sinais, né? Como diz o Paulo Coelho, né? Que a gente tem sinais e a gente precisa saber lê-los, né? Que a vida manda para a gente aqui parece que não tem essa identificação desses sinais. A gente passou por uma crise, agora a gente voltou, né, mais ou menos, mas a gente não resolve o problema. Um é tirar a dependência não só de Campos, mas da região toda dos royalties, né? E outra é resolver logo essa questão da partilha. Isso era uma coisa que já vem se arrastando anos, e aí dá uma decisão, deixa para lá, vai empurrando com a barriga, principalmente quando chega ano eleitoral, mas é uma coisa que a gente precisa se atentar. É uma ameaça real. A gente pode perder os royalties. E se Campos hoje perder os royalties, né, principalmente que a gente está falando aqui de Campos, o que que acontece com a cidade? Como que a cidade vai girar, a economia vai girar sem os royalties, né? A gente passou essa ameaça lá atrás, ficou mais para frente, a gente passou um período de baixa de royalties, que foi, acho que 6 anos, 4 anos atrás, né? Que foi um período de menor royalties, principalmente no último ano, 2020, que foi o ano da pandemia.
E mesmo assim, a gente ainda não procurou uma alternativa concreta para tirar. É trazer indústrias? Vamos trazer indústrias. É fortalecer mesmo a agricultura? Vamos fortalecer mesmo a agricultura, né? Vamos fazer um diálogo com o Porto do Açu, mas não é só, vamos qualificar, vamos botar a gente, vai empregar e não sei o quê. O que a gente pode fazer para trazer benefício real do Porto do Açu para Campos, né? Então, assim, eu acho que essa lição, né, que é uma coisa que a gente vai aprendendo com a vida, a gente aqui em Campos ainda não aprendeu realmente. Vamos falar um pouquinho dos novos projetos. Eu falei no começo do programa, você está de volta à blogosfera Goitacá, a gente usava muito esse termo antes, né? Muita coisa. Já está em desuso, as coisas mudam muito rápido. Mas enfim, está de volta com o blog depois de muitos anos com Na Curva do Rio, que sempre estava ali entre os mais lidos da Folha da Manhã. E agora você volta com um blog assinando com o seu nome, blog da Suzy Monteiro. Vai ser na mesma pegada de política ou vai ser mais amplo? O que você projeta para o seu blog? Não, ele é mais amplo, né? A gente fala um pouquinho de política, porque política, né, é aquela cachaça que quando você tá, é difícil sair. E assim, eu não fiz nenhum um lançamento oficial e tal, mas muita gente já viu, já me procurou, já me passou nota, né? Porque foram, em política, foram desde 2004, que eu cobri até direto até 2019. E além disso, o blog durou 10 anos. Então, assim, é um tempo considerável, né? Então, mas lá nesse blog novo, eu quero ampliar mais. Eu quero falar sobre, e tenho falado às vezes sobre desenvolvimento, sobre economia, sobre a questão social, sobre a questão racial, né? Que a gente, eu falo que são discussões que a gente achou, eu quando, né, estava lá adolescente, eu achava que isso já, quer dizer, superou, entrei na fase adulta. São discussões que já estariam superadas e a gente estaria debatendo outras coisas, né? Por que que o Brasil não tem tanto mestrado? Era isso para a gente estar discutindo hoje, não, porque ainda existe essa questão racial, porque as pessoas estão se sentindo cada vez mais, sabe Deus por quê, autorizadas a falar o que elas querem, né? A ofender, a humilhar. Então, eu quero trazer isso também. E falar essa questão de violência contra a mulher, acho que um dos primeiros posts que eu fiz lá foi a respeito disso. É um absurdo a violência, o feminicídio na escala que está, e continuar, né? Assim, sem que a gente veja uma punição real, né? Para esses agressores, uma coisa que iniba realmente a ação deles, né? Então, assim, a gente retrocedeu um pouco no tempo, né? E eu quero trazer e tenho trazido várias coisas nesse sentido para o blog, né? Além da política, tem mais coisas, né? Então, para quem está acompanhando a gente aqui agora, né, o blog está hospedado também no Manchete. Nós estamos aqui no Manchete Podcast, né, tem o site mancheterd.com e o blog está hospedado lá, não é isso? Isso, está hospedado lá. é, Tendo alguma informação, tendo alguma coisa, as fontes aí de sempre, pode me procurar. E eu estou voltando aos poucos, né? Eu tenho com outras atividades também, então eu estou voltando aos pouquinhos e tal, mas tenho trazido algumas coisas. A ideia é, né, ir incrementando com o tempo e trazendo informações e coisas também que possam beneficiar a população, né? E de uma forma geral, emprego, né, que é um mal que a gente sofre até hoje. Falar um pouco também do pessoal 50 a mais, né, que muitas vezes as pessoas entram nos 50 anos, perdem oportunidade de emprego, perdem oportunidades, são, né, colocadas de lado como se todo que viveu a vida inteira não significasse nada. Então, a gente vai trazer também informações, entrevistas também, para melhorar a vida dessas pessoas, oportunidade de cursos.
é fazer uma coisa mais ampla que seja agradável a todos. Suzy, você estava longe da redação, longe dessa cachaça do dia a dia, mas você nunca deixou o jornalismo, né? Antes da gente continuar, vou pedir depois à produção coloque aqui na tela o endereço do blog do Suzy Monteiro, Suzy com Y, .mancheterj.com, né, para quem quiser aí conhecer o trabalho não, né, continuar acompanhando o trabalho, que teve uma pequena pausa, mas teve uma pausa nesse dia a dia, nessa questão de política, de noticiário do dia a dia, mas você tocou um projeto até inovador aqui para a região em relação a condomínios, né, como que está esse trabalho? Ah, tá muito bom, assim, é minha nova paixão, né? Eu comecei com uma revista em 2020, né? Empreendendo na pandemia. E a partir de 2021 eu me dediquei a ela mesmo. E assim, ela hoje não é só uma revista, tem a revista, tem um site que tem atualizações diárias. A revista ela é trimestral, o site, as redes sociais, e a gente inovou também trazendo para a região os primeiros eventos voltados para condomínio, voltados para síndicos. E a revista agora, a gente fechou uma parceria, vai começar a circular no Rio, né, na Barra da Tijuca, né, a gente, Começou bem, hein? então, eu tive assim, muita sorte de conhecer muitas pessoas interessantes, é, boas, que fazem um trabalho muito bom. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui é um trabalho que já existe em várias partes do país. No Rio é muito forte, São Paulo é muito forte, Brasília, sul do país é fortíssimo, que é uma organização, uma visibilidade do mundo condominial. O mercado condominial no país hoje, Ronaldo, ele movimenta 165 bi ano. É muito dinheiro, né? São várias empresas que prestam serviço a condomínio, são várias empresas que têm um ecossistema que roda ali no entorno do condomínio e a gente está trazendo, trouxe isso para cá, né? Trouxe a qualificação para síndicos. Existem cursos de síndicos profissionais, porque antigamente o síndico era aquele síndico, né, morador ou aposentado, que não tem mais o que fazer, vai ser síndico e vai pagar a conta. Com todo respeito a essas pessoas, o mercado condominial mudou e mudou muito, e mudou muito rápido por conta da pandemia. Porque as pessoas que não moravam em condomínios voltaram para condomínios, passaram a morar, porque teve uma época que a gente não podia sair às ruas, né? Então muita gente foi morar em apartamento, foi morar em casa, e gente que morava, né, em casas em face de rua foram morar em condomínios. Teve um boom muito grande. Mais de 50%, aumentou mais de 50% o volume de condomínio, de moradores, né, em condomínios. E aí existe a figura do síndico profissional, que é o síndico que faz curso, né, que se aprimora. Mesmo o síndico morador, ele precisa se aprimorar porque a cobrança é muito grande. O mercado condominial, ele não tem ainda uma uma vara específica na justiça, mas a demanda é muito grande, ela circula, na maioria das vezes, na vara civil, em alguns casos até na vara criminal. E assim, a gente, né, fez o primeiro evento aqui em 2021, novembro de 2021, marcando o dia do síndico, que é dia 30 de novembro. Reunimos na CDL de síndicos de mais de 40 condomínios. Já fizemos mais 3 eventos, né, que é a Expo Meu Condomínio, trazendo palestrantes do Brasil inteiro. Porque assim, quando a gente fala, né, sobre condomínio, isso também era comigo. Eu falava assim, gente, quando a primeira pessoa que me falou, né, eu falei, gente, que sem noção, né? Que para mim era condomínio, você morava, tinha um síndico, né, na maior parte das vezes chato e só. E aí eu fui conhecer com a pandemia, que a gente não podia sair de casa, como, né, a grande maioria das pessoas, foi para a rede social. E aí eu fui conhecer. A gente tem palestrantes desse mercado que circulam o Brasil inteiro, vários, circulam o Brasil inteiro, o ano inteiro, fazendo palestras sobre o mercado condominial. A gente tem influencer, né?
do mercado condominial com mais de 100 mil seguidores. Eu fui ano passado num evento em São Paulo, no Quarto Conás. Esse ano eu não pude ir por um motivo pessoal, mas tinham mais de 1.000 síndicos do Brasil inteiro lá. E a gente começou assim, fazendo a revista, aí fui fazer lives e fui pesquisar nas redes o que aparecia, conheci eh, os eventos e tal. Uma pessoa que faz os eventos, faz um dos eventos lá no Rio, me convidou para ir. Eu fui para conhecer, entender também um pouco. Foi logo estava naquela meio abertura ainda, né, da época da pandemia, acho que foi junho ou julho de 2021, e no hotel lá na Barra e tal, todo mundo de máscara, maior protocolo, mas estava lotado. Aí eu achei assim, pô, Barra da Tijuca, no sol, esse pessoal não vai ficar aqui, vai, né, pra praia, vai sei lá fazer o quê. E as pessoas estavam lá de 8 da manhã às 6 da tarde, assistindo as palestras, conhecendo o que tinha de novo. As pessoas têm exposições, expositores lá, então conhecendo os expositores, fazendo negócio, o networking é muito forte nesse mercado. E a partir daí eu comecei a conhecer mais gente, a ir a mais eventos. Fiz o meu, como eu falei, né, o primeiro evento aqui, tem feito outros. A gente, agora em novembro, a gente vai fazer né, a quarta edição da Expo Meu Condomínio. E está assim, sendo muito, muito bom. Né? A gente começa a circular, como eu falei, na Barra, né, a partir da próxima edição dia 20, dia 15 de julho e dia 29 de julho. A gente vai estar lá no Rio, um cobrindo um evento, o outro cobrindo um evento, mas é um evento diferente, que é uma liga dos condomínios, vai ter um torneio de futebol, né, dentro de um condomínio lá da Barra, que é o Rio 2, que é um mega, é uma cidade. Então vai ter esse evento lá, a gente vai estar cobrindo. E estamos seguindo, né? Assim, é difícil às vezes, e tal, mudar a mentalidade, porque as pessoas não conheciam, né, esse mercado aqui, os síndicos às vezes, vou participar de evento, mas eu tenho que fazer não sei o quê, mas reserva uma data, participa. Se você é condômino, pergunta ao seu síndico se ele está participando, se ele já está no nosso grupo de WhatsApp, porque é muito importante, né? Eu sempre uso essa frase, que não é minha, lógico, né? Mas que vale para todos, né? O conhecimento liberta. Então, quanto mais você conhecer, é igual o jornalismo, né? Você não precisa ser especialista em tudo, mas você tem que entender mais ou menos de cada coisa para você poder não fazer uma bobagem. Então, com o síndico é a mesma coisa. Você não, ele não precisa ser administrador, contador, advogado, mas ele precisa ter uma noção de cada coisa até para saber cobrar e saber a quem procurar se der algum problema. Falando sobre política, Suzy, já que agora você está de volta ao blog, tem que falar um pouco. Para lembrar, você chegou a assumir a comunicação do governo Rafael Diniz já no finalzinho, né, já num certo desgaste da administração, né, que já vinha ali sofrendo um desgaste político de 4 anos e mais ainda com a queda dos royalties que a gente falou agora há pouco, a participação especial chegou a ser zerada. Depois você deu essa afastada e nesse meio tempo Vladimir agora está na prefeitura. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco sobre essa sua experiência à frente da comunicação administrativa, né, de uma institucional, né, prefeitura, do porte da prefeitura de Campos. E já para a gente pegar no embalo aqui, queria que você avaliasse um pouco esse governo Vladimir, como se projeta aí o próximo ano. Então, eu fui convidada quando eu saí da Folha, né? Eu saí para tocar um projeto meu, era uma coisa que eu já vinha, né, pensando desde 2016, me preparando para sair. Quando eu saí, fui convidada, aí eu queria o quê? Né? Menos estresse, menos. Aí fui convidada para ir para a prefeitura, para o governo de Rafael. Gente, eu amo Rafael. Né? A gente até dá risada. Pois assim, por quê? Né? O que eu falo isso? Existia um desgaste, isso é público, do governo, por vários fatores.
mas com certeza um deles era, né, a falta de recursos, que quando eu entrei não estava nem no auge da falta de recurso ainda, né? Então, mas assim, por que que eu fui? Porque eu nunca tinha feito. E eu queria, né? Eu já trabalhei na prefeitura em um tempo, né? Fui no Centro de Controles Zoonoses, mas nunca em um cargo de decisão, né? E aí eu fui com carta branca e tal, a gente tentou implementar algumas coisas, outras coisas não conseguiam, né? A gente já estava ali trocando o pneu do carro, o carro andando, mas assim, foi muito gratificante. Às vezes você fazer alguma coisa que consegue beneficiar alguém, isso, né, fora a parte de comunicação, porque a comunicação lá às vezes servia muito até como ouvidoria, né? As pessoas entravam nas redes sociais para pedir isso, pedir aquilo, para falar sobre algum tipo de reparo necessário nas ruas, no posto de saúde, enfim. Então tinha isso que era muito importante, assim, era muito bom de fazer. Eu tinha um time muito bom, né? Eu tinha lá três, né? Que eu falo que eram as três pilares da comunicação, né? Que era a Ana Luísa Paixão, a Liliane e a Tabata, que ali vestiam a camisa mesmo, então elas coordenavam. Quando eu cheguei, elas já estavam. E foi assim muito. Qual a principal contribuição que eu acho que eu posso ter dado para o governo? É dar, assim, aí é até um pouco fora da comunicação externa, mas era a comunicação interna, né, de conversar mais com os secretários, às vezes tinha alguma coisa que estava ali, né, meio parada, e vão fazer, né, por uma razão ou outra. E Rafael, assim, uma pessoa, e é difícil achar alguém que diga diferente, é maravilhosa, assim, uma pessoa com um talento nato para política. Acho que o que aconteceu ali no governo dele foram várias, né, a conjuntura de várias coisas que culminaram, né, com a pandemia e com royalties de 1 milhão. Então, assim, foi muito complicado, mas foi muito prazeroso também. A respeito de Vladimir, como você pediu aqui para já emendar, eu conheço Vladimir desde, não de amizade, mas de cobrir mesmo, em vários momentos. Eu lembro que quando ele ganhou para deputado federal, eu fiz um post na Curva do Rio e falei, né, o título é assim, está surgindo um novo líder, porque ali eu já vislumbrava que Vladimir, ele tem, assim, uma tendência até melhor de conversar, de não ter aquele desgaste dos pais, né, que todo mundo conhece, né? Então, assim, ele era um sangue novo e tinha também a opinião dele própria, tanto que quando lá atrás ele, né, não pôde, por questões lá com o pai, não pôde ser candidato a deputado lá atrás, né? Ele pegou, abraçou a campanha do Bruno Dauaire, saiu com o Bruno Dauaire pelo estado todo, fazendo contato com a rede de relacionamento dele, e ele elegeu, né, muito ali da eleição do Bruno, né, por esse apoio de Vladimir. Então, assim, vejo que ele é, é uma nova liderança, com certeza. Acho que isso vale para ele, mas vale para todo mundo. Não olhar sempre pelos olhos dos assessores, né? Olhar pelos seus próprios olhos, é, porque, enfim, né? Às vezes o assessor está ali e ele quer ficar ali mesmo, né? Então, acho que isso vale para todo mundo. É uma coisa também que acontece
quando as pessoas estão no poder, muitas vezes a gente fica só olhando ali no entorno, né? Só as pessoas falando, quem fala mal é porque está contra, né? Então, acho que essa é uma coisa que vale muito a ser pensada. Para o próximo ano, é, perder uma reeleição é uma coisa muito difícil, né? Mas dizer também que não tem algum nome ou não possa surgir algum nome capaz né, dar uma apimentada nessa campanha do próximo ano, eu também acho que seria muita pretensão, né? A política é isso, né? É altos e baixos, né, alternância do poder é Uhum. fundamental para a política, né? Isso sempre. A gente às vezes, né, alterna para o lado errado, né, Brasil? Mas é necessário, entendeu? Isso é necessário. Ouvir o que as pessoas estão falando, que não são as pessoas que comungam com o que eu penso, é fundamental, né? Então, assim, a política é isso, né? Você muda, você não pode ficar toda a vida no poder, você tem que mudar, às vezes você ganha, às vezes você perde, é por aí mesmo. Mas, né, acho que tem uma tendência à reeleição de Vladimir, caso não aconteça alguma, né, algum tornado no meio do caminho, ou não tenha algum nome de peso. De qualquer forma, o nome que surgir, se surgir, né, na campanha, já vai estar se gabaritando para as próximas eleições, né? Então, aguardar aí para ver e que seja a eleição calma. Tomara que seja Tomara. calma, né, Suzy? Tomara. Quando você voltando agora, então vamos reforçar aqui para nós dois, tomara. Não só para nós dois, para a cidade, claro que é o mais importante. Suzy, claro que a gente tem assunto aqui para ficar o dia inteiro conversando, né? Mas esse nosso bate-papo vai ficando por aqui. Agradecer você pela participação e desejar sucesso agora que estamos lá na lista dos parceiros do Manchete RJ, né? Obrigada, Arnaldo, por estar aqui. Né? Primeira vez que eu estou falando sobre o blog, eu não fiz, como eu falei antes, eu não fiz lançamento oficial, nem nada, porque eu estou começando devagar, estou, né, testando, estou, né, me adaptando ainda, por conta até porque eu tenho esses outros, né, afazeres, então eu faço atualização diária, dou uma ligadinha para as pessoas e tal, mas estou fazendo devagar. Mas assim, muito bom estar aqui com você. Te dar os parabéns pelo podcast que está sendo assim, muito bom. Acompanho. Olha que quando não tenho nem acompanhado muita política, mas tenho acompanhado assim, essas entrevistas que você tem feito, o formato novo aqui para a região, estão muito boas. E espero estar aqui mais vezes e espero que vocês acessem aí o blog da Suzy, né, no Manchete RJ, que vai ser assim, muito interessante, entrar com também sugestões de pautas, né, de assuntos para a gente abordar lá. E a você que nos acompanhou até agora, fique ligado sempre no Manchete RJ e siga também as nossas redes sociais. Até a próxima!